Este programa é livre para todos os públicos. Que Deus abençoe você. Estamos começando mais um programa Som do Monte. Que alegria imensa ter você. Que alegria ter você aqui na TV Canção Nova. Seja muito bem-vindo. Você que está nas redes sociais, já aproveita e vai compartilhando este link com mais pessoas. Deus te abençoe imensamente. Vamos dar início a este programa que tanto tem nos tornado melhores. A gente tem crescido, a gente tem amadurecido na nossa fé. Vamos invocar o Espírito Santo. Vamos invocar a presença de Deus sobre nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém, glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, há programas atrás, você percebeu que a gente estava começando com o Santíssimo Sacramento. E aí você pode estar se perguntando, hoje não começou com o Santíssimo? Hoje a gente não vai rezar o terço da Paixão? Eu queria já começar te explicando uma realidade. O Frei começou a dar uma olhada, a gente tem 3 livros, né? Já aproveito e já falo dos livros. A gente tem 3 livros para meditar: Caminho, Sulco e Forja, tá certo? Caminho, Sulco e Forja. Então são esses 3 livrinhos que estão aqui, que inclusive aconselho muito você adquirir, tá? Loja Mensageiros ou Loja Canção Nova, tá certo? Entra na Loja Canção Nova, adquire os seus, ou na Loja Mensageiros e adquire os seus livros, tá bom? Porque a gente vai ficar com eles, meditando com eles, e é muito bom se você tiver para ir anotando e guardando com você esses ensinamentos. Então o que o Frei percebeu? Se a gente for parágrafo por parágrafo, a gente demoraria muito tempo com esses livros. E você sabe, o ideal é que a gente vai meditar estes, mas a gente vai se abrir a outras meditações, a outros livros. Então, o que o Frei decidiu? De que a gente não vai mais fazer um parágrafo por vez, mas a gente vai fazer vários parágrafos ao mesmo tempo. Ou seja, num único programa, Som do Monte, nós vamos meditar vários parágrafos. Com isto, a gente vai acabar um pouco mais rápido a meditação destes 3 livros de São José Maria Escrivá, tá certo? Então é por isso que eu creio que a partir de agora nós vamos então fazer do programa Som do Monte, todo o tempo dele, um período de meditação. Então serão 54 minutos ali, de meditação, tá certo? Então a gente vai dar um breve intervalo, a gente vai parar um pouquinho no meio deste programa, vamos dar um breve intervalo e a gente retorna. Vai ser uma bênção, tá certo? Então aconselho você pegar as suas anotações, o seu livro, o seu caderno. Então o ideal é que você tenha para este programa a sua Bíblia, é ideal que você tenha o seu livro, tá? Então o Frei já está falando para você. Todo o programa Som do Monte, você pega os seus livros, né? São 3, Caminho, Sulco e Forja. Você pega a sua Bíblia e pega o seu caderninho de anotações, tá certo? Porque a partir de então, a gente vai acelerar o nosso processo. Eu preciso que você esteja atento, eu preciso que você esteja comigo, tá certo? Você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Aqui é um programa para alimentar a sua fé, para alimentar a sua espiritualidade. Vamos lá. Hoje
Hoje eu quero meditar com você o caminho, tá certo? E você então já pode abrir na página 26. Página 26, isto. E nós estamos no parágrafo 6, tá certo? Página 26, parágrafo 6. Hoje então nós vamos meditar o caminho e nós vamos ver tudo que Deus vai falar com a gente. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você hoje, muito, tá? Abre o seu coração, se prepare, porque Deus quer falar com você. Se prepare, porque Deus quer falar com você. Vamos começar com o parágrafo 6, página 26. Vira as costas ao infame quando te sussurra ao ouvido. Para que hás de complicar a vida? Vou repetir. Vira as costas ao infame quando te sussurra ao ouvido. Para que hás de complicar a vida? Conselhos de São José Maria Escrivá para você. Conselhos de um santo para você. Quem é este infame? Porque está pedindo para a gente virar as costas para este infame. Vira as costas para este infame. Quem é este infame? Antes de mais nada, este infame é o demônio. Antes de mais nada, este infame é o demônio que sussurra no teu ouvido. É, meu irmão e minha irmã, o demônio é um infame que fica sussurrando no nosso ouvido, que fica sussurrando na nossa mente dia e noite. O diabo sussurra na nossa mente dia e noite. E o que ele fica sussurrando? Coisas ruins. Então, para você que está casado, ele fica sussurrando adultério. Ele fica sussurrando brigas. Ele fica sussurrando fofocas. Ele fica sussurrando mentiras. Ele fica sussurrando de tudo. É um infame. Então a gente não o vê. É verdade, a gente não o vê. Mas ele está sussurrando. E a gente precisa estar atento a isso. Amém? A gente precisa estar atento a isso. Este infame, então, antes de mais nada, é o demônio, mas pode ser também as pessoas. Este infame que fica sussurrando coisas más no nosso ouvido, no nosso coração, também pode ser as pessoas, guiadas muitas vezes por ele mesmo. Então, qual é o conselho? Qual é o conselho? Vira as costas ao infame quando te sussurra ao ouvido. Então, quando o demônio vem sussurrando no teu ouvido, coisas que desagradam a Deus. Quando alguém seduzido pelo espírito mau sussurra ao teu ouvido coisas que não agradam a Deus, o que você tem que fazer? Virar as costas. Talvez esse seja o grande conselho para você. Virar as costas ao infame. Virar as costas ao infame. Veja, porque se você... O que significa virar as costas? Alguém começa a sussurrar no seu ouvido e você vira as costas. Significa que você não está dando atenção. Então virar as costas significa isso, não dê atenção. Virar as costas significa não dialogue. Então por quê? Qual é o nosso erro e qual é o nosso problema? E isso já vemos em Adão e Eva, né? Porque chega o infame para Adão e Eva. A serpente infame, ela começa a falar com Adão e Eva. Claro que, na verdade, no texto sagrado, Eva começa a conversar com a serpente. A serpente infame começa a falar com Eva e Eva, em vez de virar as costas, Eva começa a dialogar. Gente, aqui está o maior erro que a gente comete. É quando a gente começa a dialogar com o infame.
É quando a gente começa a dialogar com o diabo. É quando a gente começa a dialogar com a tentação. Então chega lá o sussurro do adultério para aquele casal, e em vez de você virar as costas, você começa: mas será que dá para fazer de alguma forma que ninguém descubra? É verdade, o meu esposo não está me tratando tão bem. É verdade, minha esposa não está me tratando bem. Então você começa a dialogar com o diabo. Você começa a dialogar com a serpente. E você vai cair. Então qual é a forma? Preste atenção. Qual é a forma de vencer a tentação? A forma de vencer a tentação é virando as costas. Se você sentir que é o diabo, vira as costas. E é para virar as costas também para as pessoas. Porque este infame também pode ser as pessoas. Então se tem alguém que te leva para o caminho errado, por exemplo, vem aquelas amigas da fofoca. E você sabe que a fofoca é um pecado gravíssimo. A fofoca, para quem não sabe, ela ofende os 10 mandamentos. Não levantar falso testemunho. A fofoca muitas vezes levanta falso testemunho. A fofoca começa a falar coisas que muitas vezes não são verdadeiras. Então ela pode sim ser uma fofoca que caia nos mandamentos de Deus. Não levantar falso testemunho. Então se vem as fofoqueiras querer fofocar com você, o que você tem que fazer? Vira as costas. Vira as costas. Vire as costas. E José Maria Escrivá termina dizendo: para que hás de complicar a vida, meu filho? Para que hás de complicar a vida, minha filha? Se você não vira as costas, você vai complicar a tua vida. E é porque não viramos as costas para determinadas situações que pagamos um alto preço por toda a vida. Pagamos um alto preço por toda a vida. Escute o que o Frei está falando. Se você não virar as costas para o diabo, você pode pagar um alto preço por toda a sua vida. Porque simplesmente você não virou as costas. Veja, Adão e Eva não viraram as costas para a serpente, pagaram um preço muito alto. E o preço é tão alto que se paga até hoje. Porque até hoje a gente sofre as consequências do pecado de Adão e Eva. Então, veja, o pecado de Adão e Eva continua tendo consequências até os dias de hoje. O pecado de Adão e Eva continua ainda sendo injetado em cada criança que nasce. Toda criança que vem a este mundo, toda criança que é concebida no ventre de sua mãe, ela já nasce com o pecado original. Veja, não viraram as costas para a serpente e isso trouxe consequências para toda a vida, complicou a vida. Então, filho e filha, pelo amor de Deus, vamos aprender esse conselho. Virar as costas para a serpente. Virar as costas para o infame. Então aqui eu termino este parágrafo repetindo ele. Vira as costas ao infame quando te sussurra ao ouvido, para que hás de complicar a vida. Vamos para o parágrafo 7. Não tenhas espírito de caipira, dilata o teu coração, até que seja universal, católico. Não voes como ave de capoeira, quando podes subir como as águias. Não tenhas espírito de caipira. E agora, claro, com todo respeito aos nossos caipiras, mas aqui o que São José Maria Escrivá está querendo dizer? Ele está querendo, um dos significados dessa palavra caipira é: não seja uma pessoa fechada, não seja uma pessoa tímida. Então, às vezes, quando se fala, né, às vezes
Não seja caipira. Ou seja, não seja fechado, não seja tímido, não tenha pouca visão. Porque a pessoa vai se fechando, ela se fecha, então ela não se abre. Ela não tem visão. E por isso José Maria Escrivá está dizendo: dilata o teu coração. Então esse caipira significa uma pessoa fechada. Esse caipira, não seja uma pessoa fechada, não seja uma pessoa tímida. Não, dilata o teu coração. Dilata o teu coração, Deus tem coisas maiores para você, Deus tem coisas maiores para a sua vida. Dilata a tua alma, dilata o teu coração, não seja tímido, não tenha uma mente fechada, não tenha um coração fechado, dilata o teu coração. E José Maria Escrivá diz: dilata o teu coração até que seja universal, até que seja católico. Veja, a palavra católico, nós somos católicos, a palavra católico significa universal. Deus, ele quer abranger tudo em nós. Então você tem que ser aquele que dilata o teu coração para se abrir a tudo que Deus quer de você. Você tem que ser católico. Você não pode se fechar no seu mundinho. Você não pode falar: não, eu não quero me abrir, não, eu só quero isso daqui, eu não quero mais do que isso. Não, você não pode ser uma pessoa fechada. Não, você não pode ser uma pessoa tímida. Você tem que ser universal, você tem que querer tudo. Você tem que querer tudo que Deus quer te dar. E por isso José Maria Escrivá está dizendo: não voar como, ele coloca um termo, né? Não voes como ave de capoeira. Ou seja, é como se ele dissesse: não voe como uma galinha. A galinha tem asas, mas a que altura ela chega? Então tem muita gente voando como galinha. E a galinha voa, né? Só que ela não voa alto. Então a galinha, quando ela precisa fugir de alguém, ela bate as suas asas. Ela até dá saltos. Só que ela não voa alto. Ela não permanece nas alturas. Então tem muitas vezes que na nossa vida nós queremos voar e até achamos que estamos voando, mas na verdade estamos voando como galinha. Então talvez tem muita gente agora que está me assistindo agora, talvez você esteja voando, mas voando como uma galinha. Você não voa alto, você está voando baixo. Só que preste atenção, você não nasceu para voar baixo. Você nasceu para voar muito alto. Você nasceu para voar muito alto, mas talvez a tua vida não vai para frente. Talvez a tua vida, você esteja como essa galinha, voando baixo. E o pior, achando que você está voando, né? Deus quer te dar, Deus te deu asas para você voar, mas veja, Deus quer que você voe como águia. Uma águia que voa longe, que voa alto. Deus quer que você vá alto, Deus quer que você voe longe, Deus quer que você permaneça nas alturas. Só que se você se acostumar a voar como uma galinha, você nunca vai querer voar como uma águia. Então o Frei vai repetir de novo. Não tenhas espírito de caipira. Dilata o teu coração, até que seja universal, católico. Não voes como ave de capoeira, quando pode subir como as águias. Veja, você pode subir como as águias. Amém? Deus está falando com você. Deus está falando com você. Vamos seguir. E estamos na página 26 e vamos agora para o nosso parágrafo 8.
Serenidade. Por que te zangas? Se zangando, te ofendes a Deus, incomodas os outros, passas tu mesmo um mau bocado e, por fim, tens de acalmar-te. Vou repetir. Serenidade. Por que te zangas? Se zangando-te, ofendes a Deus, incomodas os outros, passas tu mesmo um mau bocado e, por fim, tens de acalmar-te. Nós vamos fazer uma meditação muito profunda deste trecho, mas eu queria te deixar só com água na boca, porque agora nós vamos dar um breve intervalo e a gente já retorna, tá certo? Então, um breve intervalo e a gente retorna e nós vamos continuar meditando. Tá sendo bom demais. Você que está nas redes sociais, aproveita este intervalo e convida mais pessoas para estarem conosco. É um rápido intervalo, a gente continua a nossa meditação. Estamos de volta, programa Som do Monte. Que alegria estarmos juntos, que alegria estarmos juntos. Deus está falando muito conosco. Estamos na página 26 do nosso livro Caminho, de São José Maria Escrivá, página 26, parágrafo 8. Serenidade. Por que te zangas? Se zangando te ofendes a Deus, incomodas os outros, passas tu mesmo um mau bocado e, por fim, tens de acalmar-te. A primeira coisa que José Maria Escrivá está nos dando um conselho é serenidade. Nós temos que ser pessoas serenas. Eu já pergunto para você, você é sereno? Você é uma pessoa serena? Ou você é uma pessoa agitada? Ou você é uma pessoa explosiva? Ou você é uma pessoa estressada? Ou você é uma pessoa que se zanga muito fácil? Este conselho é para todo mundo, viu? Serenidade. Assim, quando a gente fala, olha, lá fora está tendo um sereno. O que é o sereno? É aquela chuva, mas praticamente não é uma chuva, porque é bem sereno. Mas vai ali umedecendo a terra. Se a gente sai no sereno, a gente volta também umedecido. Não é uma tempestade. Então você tem que ser, São José Maria Escrivá está dando esse conselho, serenidade. Talvez a tua vida está precisando de serenidade. Zangando-te, ofendes a Deus. Sabia disso? Quando você se zanga, você ofende a Deus? Porque quando você se zanga com alguém? Você se zanga com alguma situação? Você está perdendo o controle? Quem não é sereno, quem vive zangado, está perdendo o controle? Veja, quem vive zangado está perdendo o controle da situação, perdeu o controle da situação. E veja, uma pessoa zangada, ela vai descarregar sobre os outros a sua ira. Então veja, você ofende a Deus. Você ofende a Deus. Zangando-te, ofendes a Deus. Então é muito importante a serenidade, é muito importante a serenidade. Tem gente que é zangada por natureza, parece. Isso aí vai te levar ao quê? Vai te levar a nada. Isso aí não vai te levar a nada. E aí você está zangado com você mesmo, está zangado com seus filhos, está zangado com a sua família, está zangado no seu trabalho. Tudo te zanga. E você vai ofendendo a Deus.
Então veja, zangando te ofendes a Deus, incomodas os outros. Aqui tem algo importante. Quem é zangado, além de ofender a Deus, incomoda as pessoas. Veja, a pessoa zangada não é só para ela mesma que ela fica zangada. Ela atrapalha a vida de todo mundo. Atrapalha a vida de todo mundo. Então, uma pessoa estressada, ela vai estressando os outros. Então você imagina uma pessoa lá no trabalho, você fica zangado lá no seu trabalho, a sua ira, o seu estresse acaba estressando todo mundo. Então não é só você, não é uma coisa, zangar-se, não é uma coisa que eu que estou zangado e pronto, acabou, não, você interfere na vida das pessoas, você incomoda as pessoas. Você responde com rispidez. Ora, como é terrível, né? Quantas vezes você já foi numa padaria, você foi comprar um pão, de repente a pessoa que está te atendendo está zangada. E aí você vai para comprar um pão e aquilo te incomoda, porque você quer ser bem atendido. Mas a pessoa está zangada com outra situação. Incomoda. Às vezes a mãe está zangada com o filho, aí o marido chega, ela joga todo o problema para cima do marido. E incomoda o marido, ou vice-versa. Veja, quando a gente se zanga, a gente ofende a Deus e incomoda os outros. Passas tu mesmo um mau bocado. José Maria Escrivá está dizendo, você mesmo está passando, você vai passar um mau bocado por causa disso. Você pode ficar doente. Ei, quantas pessoas ficam doentes por causa do estresse? Então você está doente, você vai no médico até. E tem hora que o médico tem que falar, a sua doença é estresse. Você precisa ter mais calma, você precisa ter mais paciência. Gente, isso aqui é conselho de ouro, e talvez para muita gente isso aqui é um conselho precioso. O que você está fazendo da tua vida? Para onde você acha que isso aí vai te levar? Eu sou zangado mesmo, eu falo mesmo, e isso está te levando para onde? Para lugar nenhum. Você está ofendendo a Deus, você está incomodando as pessoas, você mesmo está passando um mau bocado. E o que você tem que fazer? José Maria Escrivá termina, tem de acalmar-te, filho. Você tem que se acalmar. Tem que se acalmar. Então qualquer coisa você está irado. Qualquer coisa você fala palavrões. Tem uns que até qualquer coisa quer bater. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você não pode entrar nessa vida. Tem de acalmar-te. Então, por favor, acalma-te. Você que está brigando aí no seu casamento, acalma-te. Você que está brigando com seus filhos, acalma-te. Você que está brigando com seus pais, acalma-te. Você que está brigando lá no seu trabalho, acalma-te. Vamos para o nosso próximo parágrafo. Página 26, parágrafo 9. Isso mesmo que disseste, dize-o noutro tom, sem ira, e ganhará força o teu raciocínio. E sobretudo não ofenderás a Deus. E talvez essa seja uma boa sequência do que estávamos falando. Porque quando você está zangado, você quer dizer coisas. Veja, e talvez o que você quer dizer é o certo a dizer, é a verdade. Só que preste atenção, diga no outro tom.
Às vezes a gente fala a coisa certa, mas do jeito errado. Então escuta o que o Frei está falando. Às vezes você quer falar a coisa certa, mas você fala no tom errado. E sabe o que acontece? Quando você fala no tom errado, veja, José Maria Escrivá está dizendo, se você dizer noutro tom, sem ira, o teu raciocínio ganha força. O que acontece quando você fala, mas fala no tom errado? Você perde força no seu raciocínio. Você está falando até a verdade. Tudo que você está falando é verdade. Mas o tom que você usou está errado. Você está entendendo? O teu raciocínio não pode perder a força. Quando você fala com ira, você perde força. Quando você fala com ira, a gente até fala, você perde a razão. Veja, a razão às vezes está com você. De fato, você é o certo na história. Você tem razão, você tem razão. Só que você não tem razão em bater. Você não tem razão em falar nesse tom. Você não tem razão em faltar com respeito. Então veja, quando você falta com respeito, você perde a razão. A gente costuma dizer isso. O teu raciocínio perde força. Então veja, tem que corrigir o filho. Tem que falar algo para o filho, mas fala com calma, fala com serenidade, fala com um tom agradável, para que o teu raciocínio ganhe força. Quando a gente está centrado, quando a gente está equilibrado, o nosso raciocínio ganha força. Quando você fala com ira, teu raciocínio perde a força. Esse conselho é precioso, hein? E sobretudo você não vai ofender a Deus, porque veja, no parágrafo anterior, quando você se zanga, quando você se ira, você tende a ofender a Deus. Aqui não. Aqui o mais importante é esse, você não está ofendendo a Deus. Isso é importante. Você não ofende a Deus. Eu penso que você precisa levar esse conselho para a sua vida. Veja, este é o poder do livro de São José Maria Escrivá, Caminho. Veja, são conselhos breves, são conselhos práticos que podem alimentar o seu dia a dia. Você vai sair de casa e vai ler isso aqui. Isso mesmo que disseste, diz um outro tom, sem ira, e ganhará força o teu raciocínio, e sobretudo não ofenderás a Deus. Vamos continuar. Página 26, parágrafo 10. Não repreendas quando sentes a indignação pela falta cometida. Espera pelo dia seguinte, ou mais tempo ainda. E depois, tranquilo e com a intenção purificada, não deixes de repreender. Conseguirás mais com uma palavra afetuosa do que com 3 horas de briga. Modera o teu gênio. Meu Deus, que conselhos fortes. Não repreender em ira. Tem que corrigir alguém, mas você não pode fazer isso se você estiver nervoso. Você tem que repreender o filho. O filho fez algo errado, o filho te desobedeceu, você vai ter que repreender, mas não pode repreender se você estiver irado, se você estiver nervoso. Não, Frei, não. Então, papai, está nervoso, tem que corrigir o filho, mas não é a hora de corrigir o filho. Por quê? Porque você está nervoso. Mamãe, está nervosa, não é hora de corrigir o filho agora. Por quê? Porque você está nervosa. Ficou nervosa com seu marido? Ah, não aguento, eu vou ter que falar, não vai passar de hoje. E aí você às vezes vai falar isso. Não passa de hoje, hoje ele me paga, hoje ele vai ver. Não faça isso, porque você está nervosa.
O marido a mesma coisa. Eu vou falar com essa mulher. De hoje não passa. E não faça isso, você está nervoso. No trânsito, às vezes alguém te fecha. E você ficou nervoso, você quer resolver a situação naquela hora, ou houve uma batida. Não faça isso, não é a hora, não é a hora. Claro, no máximo vocês vão trocar telefones ali, aquela coisa toda, mas não é hora de discutir. Por quê? Tão nervoso. Quem está certo, quem está errado. E é por isso que dá briga, né? Não é que você não vai repreender. Não é que você não vai corrigir. Mas você não pode corrigir quando você está nervoso. Amém? E o que você tem que fazer? Esperar pelo dia seguinte. Então teu filho fez algo errado. Você precisa corrigir, mas você ficou muito nervoso. Então você vai esperar você tranquilizar. Tá bom? Então é isso, você vai esperar você tranquilizar. Você vai esperar você acalmar. Aí quando você acalmar, aí sim. E às vezes para você acalmar não basta um dia, não. Tem vezes que tem que esperar mais. Então você vai esperar mais, você vai esperar mais. Mas se a coisa passar, eu não vai perder a força da correção? Veja, mas o problema é que você não está pronto para corrigir. Esse é o problema, você está nervoso. Então não vai resolver. Somente com tranquilidade você pode repreender alguém. Este é o conselho. Somente com tranquilidade você pode repreender. Somente com tranquilidade você pode corrigir. Somente com tranquilidade, porque senão não vai surgir efeito. Então deixa passar um dia, deixa passar 2, deixa passar até você acalmar. Aí quando você acalmar, você vai conversar. E aí sim, não vai virar briga, vai virar conversa, vai virar diálogo. Porque se você conversa, se você repreende com ira no coração, vai dar o quê? Vai dar briga. E aí é papai brigando com filhos. Filhos revoltados com os pais. E aí é briga no casamento, é briga lá no trabalho. Por quê? Porque quis resolver a situação nervoso. Espera pelo dia seguinte, ou até mais. São José Maria Escrivá fala que somente com a intenção purificada você deve repreender. Isso é muito importante, intenção purificada. Por quê? Porque quando você está com a paixão da ira, às vezes você não tem às vezes, como é que eu posso dizer? Você vai ter a intenção, sim, a intenção é de corrigir, mas você também quer punir. Porque você está nervoso. E porque você está nervoso, você quer fazer a pessoa pagar. E porque você está nervoso, você quer fazer a pessoa você quer descontar. Veja, aqui está o perigo. Aqui está o perigo. O perigo é quando a intenção não está purificada. E qual é a intenção purificada? Por exemplo, eu preciso corrigir um filho. Para que eu preciso corrigir um filho? Eu preciso corrigir o meu filho porque ele precisa entender que ele está no caminho errado. E esse caminho errado vai levá-lo à perdição. E ele é meu filho, eu o amo, eu não posso permitir que meu filho caminhe na perdição. Por que eu vou repreender meu marido? Eu tenho que repreender meu marido porque eu estou sentindo que ele está se afastando do casamento. E o casamento é a obra de Deus. Eu preciso fazer o meu marido se manter fiel. Essa é uma intenção purificada. Então eu preciso repreender quando a intenção está purificada, porque senão eu vou repreender porque eu tenho que pagar, porque eu tenho que me vingar do que ele fez. Eu não posso deixar isso por menos. E isso vai trazer o quê? Vai resolver nada. Isto não vai resolver nada. E olha que conselho maravilhoso. Palavras afetuosas têm mais resultados do que 3 horas de briga.
Parece que não, né? Palavras afetuosas. Então você acha que para corrigir o teu filho você tem que descarregar a tua raiva, para ele ver tua raiva e ver que a coisa que ele fez foi séria. Ei, você pode ficar 3 horas de briga. E uma palavra afetuosa tem mais resultado. Uma palavra afetuosa. Eu sempre digo isso nas minhas pregações. Eu já briguei muito com a minha mãe, numa época que eu estava revoltado na vida. E a gente brigava, eu falava com ela e ela falava comigo, eu falava e ela falava, e a gente brigava. Só que o que mais me tocou foi um dia que eu brigando com a minha mãe, em vez de ela brigar comigo, ela ajoelhou-se na minha cama, depois que achando que eu estava dormindo, ela ajoelhou-se na minha cama, colocou a mão sobre mim e ela começou a chorar e a rezar. Aquele afeto me tocou mais do que todas as brigas de minha mãe. E se você me perguntar se eu lembro de alguma coisa que minha mãe brigava comigo, eu não me lembro de nada, mas eu lembro dos afetos. Uma palavra afetuosa traz mais resultado do que 3 horas de briga. Então você acha que a briga resolve. A briga não resolve, a briga aumenta o problema. A briga gera raivas, a briga gera divisão, a briga gera desentendimentos, a briga gera violência, vingança, medo. Palavras afetuosas têm mais resultado. Com tudo isso, José Maria Escrivá termina dizendo: modera o teu gênio. Porque às vezes você vai dizer assim: ah, mas é o meu jeito de ser. Então modera o teu jeito de ser. Ei, não existe ninguém que não consegue mudar. Talvez sim, talvez o teu gênio seja mais explosivo. Talvez o teu gênio é um gênio forte. Ei, mas o Espírito Santo pode moderar o teu gênio. Então, o conselho para você, e diante de tudo que a gente está conversando no programa de hoje, que está uma bênção, modera o teu gênio. Modera. Ah não, mas eu sou assim, eu tenho que mostrar, não posso mentir. Tem gente que acha que é assim, né? Eu sou assim, eu tenho que ser o que eu sou. Não é. Você é assim? Então deixa Deus te mudar. Deixa Deus te transformar. Modera o teu gênio. Você é explosivo? Você é explosivo? Então modera-te. Minha gente, que conselhos preciosos hoje, hein? Conselhos de vida. Hoje Deus está falando com muita gente aqui. Muita gente que precisava ouvir esses conselhos, porque a tua vida estava desgovernando. A tua vida estava desgovernando, você estava perdendo. Aí tem muita gente que não sabe por que o casamento está acabando. Não sabe por que os filhos estão divididos. Você não sabe por quê? Porque você não sabe conversar, você não sabe corrigir. Você acha que a briga vai resolver. E repito, 3 horas de briga não se compara a uma palavra de afeto. Então teu filho errou? Teu filho errou. Chama ele, conversa. Depois que você está calmo, e fala palavras afetuosas. Fala palavras afetuosas. Quer ver um gesto que pode impactar o coração do seu filho?
É quando ele chega tarde em casa, você falou, olha, você vai chegar 11 horas, você vai chegar meia-noite, eu quero que você não passe da meia-noite. E de repente seu filho chega às 3, 4 da manhã, porque estava na noite, porque estava se perdendo. E ele sabe, quando eu entrar em casa, meu pai, minha mãe vai ver e vai dar muita briga. Ele já sabe. E de repente ele abre a porta e você pode fazer algo que demonstra afeto e amor. Claro, você talvez esteja nervoso, então não é a hora de falar. Mas talvez um abraço. A mamãe ama você. Amanhã a gente conversa. O papai ama você. Um abraço. Quando aquele filho receber esse abraço, ele vai ficar constrangido. Sim, porque ele já vai começar a se questionar: o que eu estou fazendo da minha vida? Olha quando eu chego em casa como eu sou recebido com um abraço. E o que eu estou fazendo da minha vida? Vai ter mais resultado. Palavras afetuosas, gestos afetuosos terão mais resultado. Amém? Então veja, modera o teu gênio. Modera. Deus quer mudar você, Deus quer transformar você. Vamos para o nosso último parágrafo de hoje. Página 27, parágrafo 11. Vontade, energia, exemplo. O que é preciso fazer, faça, sem hesitar, sem contemplações. Sem isso, nem Cisneros teria sido Cisneros, nem Teresa de Arrumada, Santa Teresa, nem Inigo de Loyola, Santo Inácio. Deus é audácia. Veja, nós terminamos com este parágrafo. O que é preciso fazer, faça. O que é preciso fazer, faça. Às vezes temos a tendência de deixar para amanhã o que a gente tem que fazer. E aí você fala: Frei, mas o senhor acabou de falar. Sim, eu acabei de falar que você não vai fazer, vai deixar para outro dia. Mas por que você vai deixar para outro dia? Porque você está nervoso. Porque você está... Então o problema não... Sim, deveria ter... A correção poderia ter acontecido naquele dia. O problema é que você não foi capaz, você não estava bem para corrigir, você estava nervoso. Mas na vida, o que é preciso fazer, nós temos que fazer. Nós precisamos fazer. Com vontade, com energia. E aí São José Maria Escrivá está dizendo: os santos só foram santos por causa disso, porque fizeram, porque tiveram energia, porque tiveram vontade forte. Então nunca teríamos Santa Teresa d'Ávila se ela não fosse forte, se ela não fosse com uma energia forte, uma vontade forte. Foi uma mulher que fez o que tinha que ser feito. Então eu tenho que fazer o que precisa ser feito, você precisa fazer o que precisa ser feito. E São José Maria Escrivá, ele termina dizendo: Deus é audácia. Deus é audácia. Deus é audácia. Nós precisamos fazer. Veja quantos ensinamentos hoje. Quantos ensinamentos hoje. Quanta coisa boa Deus te falou. O que Deus falou com a gente hoje merece reflexão. O que Deus falou conosco hoje pode direcionar a sua vida. O que Deus falou com você hoje pode direcionar a tua história. E veja, são conselhos que nós precisamos ir colocando na vida. São conselhos que nós precisamos ir colocando em prática, tá bom? Vai colocando em prática. Vai colocando em prática. E é por isso que esses livrinhos, inclusive são pequenininhos. Porque a ideia é você começar a andar com eles. É você abrir durante o dia e você ver um conselho.
Isso, vou repetir mais um. Isso mesmo que disseste, diz em outro tom, sem ira, e ganhará força o teu raciocínio, e sobretudo não ofenderás a Deus. Veja, conselhos práticos. Conselhos para o nosso dia a dia. Isso aqui é conselhos que, não é que José Maria Escrivá, ele ia dando, esses conselhos eram os que ele ia dando para as pessoas que ele encontrava, para determinadas situações que elas estavam vivendo. Então estes são conselhos para os teus problemas diários, os teus problemas familiares. Agora é preciso colocar em prática. É preciso colocar em prática. Eu termino dizendo, mais uma vez para você, não deixe de adquirir, tá certo? Nós vamos fazer um caminho lindo. Então você viu que hoje nós demos uma avançada boa, né? Porque é o que o Frei falou. A gente estava parágrafo por parágrafo. Então a gente ia terminar isso só depois de 3, 4 anos. Então agora o Frei vai acelerar o processo. Então eu preciso que você esteja comigo, eu preciso que você esteja pronto, eu preciso que você esteja preparado. Toda quarta-feira, às 22 horas, você escuta esse programa ao vivo. Depois passa a reprise na Canção Nova. Então talvez você esteja já vendo a reprise na Canção Nova. Mas lembrando que os programas ficam depois registrados tanto no Canção Nova Play quanto no Frei Gilson /Som do Monte, no meu canal do YouTube, Frei Gilson /Som do Monte, tá? Então perdeu algum programa, você vai conseguir ver depois, tá? Então não tem como não você ficar perdido. Mesmo que um dia eu não pude ficar, eu perdi o programa, não, mas aí ficou gravado, você vai ver depois, tá bom? Mas é muito importante você adquirir estes livros. Adquira, tá certo? Caminho, Suco e Forja. Amarelinho, azulzinho e vermelhinho. Adquira esses 3 livros, porque eu tenho certeza que muito bem ele está fazendo para a sua alma, tá certo? Que Deus te abençoe. Eu quero terminar rezando por você. A palavra de hoje, o tema de todo esse dia foi: modera o teu gênio. Modera o teu gênio. E aí tem gente que está dizendo: meu Deus, Frei, como é difícil. Porque eu não aguento, eu tenho que falar, eu tenho que fazer, todos os conselhos hoje dados são muito importantes. Modera o teu gênio. Teve um determinado momento que a gente ouviu: é preciso voar, não como uma galinha, é preciso voar como águia. Deus quer que você voe como águia. Mas para isso você precisa moderar o teu gênio. Moderar tuas paixões, moderar teus impulsos, modera, e você vai ganhar mais fruto. Senhor Deus, eu quero orar por cada pessoa agora que acompanhou este programa, para que o Senhor realize uma obra em nós. Realiza, Senhor, em nós hoje uma obra de transformação. Senhor, realiza no nosso coração tudo aquilo que a gente escutou hoje, que o Senhor nos dê a graça de colocar em prática na nossa vida. Quantos conselhos, quantas preciosidades, mas sem a Tua graça nós não conseguimos, sem a Tua graça nós não podemos nada. Por isso, Deus, derrama sobre nós o Teu Espírito, modera o nosso gênio. Um gênio muitas vezes forte, um gênio muitas vezes estressado, impaciente. Modera. E só o Teu Espírito Santo pode moderar em nós estes instintos. Senhor Deus, abençoa agora cada pessoa, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. E até quarta-feira que vem, se Deus quiser.